Olá, meu nome é Hindenburg e no episódio de hoje vamos analisar um vídeo que tem circulado bastante na internet sobre um livro de 1937 em que eles estão comentando que mostra a superioridade do sistema educacional naquela época em comparação ao sistema educacional atual. E aí tem várias complicações que estão sendo negligenciadas, né? A questão está sendo apresentada de uma maneira simplista e bastante distorcida. Então vamos fazer uma breve revisão mostrando o que é real dessa situação e o que é distorção, o que é exagero, o que é fantasia, né? Vamos passar o vídeo aqui rapidamente e em seguida vamos comentar para entender melhor essa situação. Hoje eu vou mostrar para vocês que o mundo emburrece a cada dia. A prova está nesse livro do programa completo da quinta série ginasial, Pontos de Álgebra. Eu prometo que eu vou te mostrar o interior desse livro até o final desse vídeo. O ginásio é o que hoje chamamos de Ensino Fundamental 2, ou seja, quinta, sexta, sétima e oitava série, e agora também tem a nona. Depois do ginásio vinha o colegial, que são os 3 anos que hoje conhecemos por ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. E antes do ginásio tínhamos o primário, primeira, segunda, terceira e quarta série. Vamos voltar para o livro. Na quinta série as crianças estudavam limites e derivadas, estudavam integrais, incluindo o volume de sólidos de revolução, inúmeras demonstrações, convergência de séries, fórmula de Taylor e muito mais. Tudo isso na quinta série. Hoje tem criança na quinta série que não sabe nem a área de um triângulo. E quantos adultos que odeiam a matemática ou que são bloqueados nessa ciência? Ora, mas matemática não é a ciência que te permite entender as estruturas da realidade? Então por que o currículo foi ficando cada vez mais pobre? Ah, tá explicado. Bom, vou passar novamente o vídeo e agora vou passar comentando alguns dos pontos, né? Eu vou mostrar para vocês que o mundo emburrece a cada dia. A prova está nesse livro. Aqui já tem 2 erros, né? Ele está dizendo uma prova de que o mundo emburrece a cada dia. Mas tem mais de 2 erros, né? Primeiro porque não é uma prova. Isso, mesmo que ele tivesse certo em todos os pontos, isso seria no máximo uma evidência. Uma prova, no sentido matemático principalmente, exigiria que houvesse axiomas, postulados que fossem aceitos como representação da realidade, e aí você teria uma prova dentro do sistema formal que seria transferível, né? Seria mapeável na realidade. Então, não tem nada disso. Então, não é uma prova, é uma opinião, e nesse caso seria, na melhor das hipóteses, seria uma evidência. E não é uma evidência nesse caso, mas poderia ser se os dados todos fossem corretos. E ainda assim seria uma evidência muito frágil, né? Porque você não pode se basear em um elemento como esse para fazer uma afirmação, né? Uma generalização desse nível. Então, um dos problemas é esse, não é uma prova. Pegar passo a passo aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês que o mundo emburrece a cada... Que o mundo emburrece a cada dia, né? Quando ele diz que o mundo emburrece a cada dia, ele está pressupondo uma queda no nível intelectual progressiva a cada dia, monotônica se for discretizada em níveis diários, né? Se discretizar dia a dia seria monotônica. Isso é o que ele está dizendo basicamente. O que nós observamos na prática é praticamente o oposto, não exatamente, mas o que nós observamos empiricamente, com milhões de pesquisas, né, com várias pessoas investigadas empiricamente, avaliadas objetivamente, e com milhares de estudos independentes. Então, se você pegar uma meta-análise, você constata esse resultado que mostra um crescimento do nível intelectual, não só desde essa época, mas desde que começaram a ser feitas essas pesquisas. Desde 1905, aproximadamente, até 1980, aproximadamente. Há um crescimento quase linear em vários países do mundo, em várias amostras diferentes. Os ritmos não são exatamente idênticos, mas tem uma média mundial razoavelmente estável, né? Até os anos 80, os anos 90. Depois você tem aproximadamente uma estabilização, com algumas indicações de talvez um declínio, né? Então você tem 1905 até 1980 um crescimento, depois você tem uma desaceleração, né? Aproximadamente uma estabilização. E não é uma curva suave, você tem uma curva acidentada, ela tem oscilações, então não é a cada dia. Você tem períodos que sobe, períodos que desce, períodos que tem oscilações, não é muito claro, né? Então a evidência é essa, você tem oscilações, você tem um crescimento aproximadamente constante, tem uma tendência, né, de crescimento, tem uma tendência de estabilização de 1985 aproximadamente até os anos recentes,
E há uma possível interpretação de declínio, mas isso não é muito claro. Não dá para você interpretar uma curva complexa como essa, como indicando um declínio que precisaria de muito mais dados, de uma granulosidade muito mais, com uma resolução muito maior, né? Então não tem dados suficientes para fazer esse tipo de inferência. Isso mostra o efeito Flynn, que cresce o QI até 1985, estabiliza aproximadamente, com algumas indicações incertas de um possível declínio, né? Dos anos 80 até 2026, tem algumas indicações de talvez haver um declínio, mas não dá para ter certeza, porque pode ser simplesmente uma flutuação aleatória, né? Que está parecendo declínio, mas pode não ser. E os motivos disso são discutidos. Tem artigos e no próprio Guia dos Apodíticos tem análise disso. Na minha entrevista para o Insight Journal tem uma análise desse assunto. Então tem várias possibilidades combinadas que mostram por que acontece esse efeito. Que não é, provavelmente, não é um aumento real no nível intelectual, e sim um aumento nas performances nos testes de QI. Então tem dois pontos aí. Não há, aparentemente, nenhum indicativo de aumento nem de declínio real no nível intelectual. Há um indicativo robusto e amplamente documentado, né, medido por vários pesquisadores independentes, de um aumento na performance em teste de QI, que não reflete necessariamente um aumento no próprio QI, é só uma performance, né? Então isso é discutido. A minha entrevista com Scott Jacobsen é que tem uma explicação mais apropriada para esse assunto, que explica os prováveis motivos disso. No Guia dos Apodídicos e também no artigo no SSRN, eu explico com mais detalhes os prováveis motivos disso, né? Que não é, eu explico por que não há um aumento real no QI, e sim um aumento na performance, em grande parte por motivo de incentivo, né? Eu explico melhor os detalhes sobre isso. Então, o que nós temos de evidência concreta é isso, é um aumento na performance nos testes de QI, nenhuma evidência nem de aumento nem de declínio no próprio QI. E a minha explicação, inclusive, ela explica por que a partir dos anos 80 houve uma estabilização, porque saturou um certo efeito. Quando saturou esse efeito, houve uma estabilidade. Pode estar ocorrendo um declínio? Pode, em parte, por causa de hormônios, né, sintéticos, em frangos, em alimentos de modo geral, alimentos de soja, né? Então houve um crescimento em veganismo e vegetarianismo, houve uma alteração, né, química na composição dos alimentos, que pode estar produzindo um declínio intelectual sutil. Nós não temos certeza se isso está acontecendo. Caso esteja acontecendo, uma possível explicação, uma parte pelo menos dessa explicação, pode estar associada à composição hormonal, né, de alimentos. Então, isso é uma questão bastante discutível também. Então, quando ele fala de emburrecimento, que é um termo, né, chulo, não é um termo técnico, mas, claro, ele não está dizendo que as pessoas estão convertendo o DNA humano em DNA equino, né? Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que as pessoas estão caindo o nível intelectual e não há nenhuma evidência disso. O próprio Flynn foi muito honesto nesse aspecto. O Flynn, que fez o estudo, o primeiro estudo sobre a possível queda no nível intelectual, o que o Flynn pensava? O Flynn pensava, nos países mais desenvolvidos, Japão, países europeus, norte da América, Austrália, Nova Zelândia, a população tem uma taxa de fertilidade, né, de filhos por mulher, menor do que nos países menos desenvolvidos. Da África, os países pobres da Ásia, os países pobres da América do Sul. Nesses países, a taxa de natalidade é maior e o crescimento vegetativo também é maior. Então, o que acontece? São países em que você tem menos acesso à proteína, menos acesso à educação, você tem um nível educacional e nutricional inferior, provavelmente você terá uma população que está, a proporção da população que tem menos instrução e menos saúde, menos inclusive saúde mental, está crescendo mais rápido do que a população que tem mais acesso à educação e que tem melhor saúde de um modo generalizado. Como consequência, o Flynn acreditava que provavelmente estaria ocorrendo uma queda no nível intelectual médio da população mundial. Essa era a expectativa do Flynn quando ele realizou o estudo. E quando ele constatou os resultados empíricos, foram o contrário do que ele esperava. Em vez de estar havendo um declínio, as medidas estavam indicando um aumento. Porém, há esse problema que eu acabei de comentar. Essas medidas provavelmente não estão refletindo a verdadeira capacidade intelectual das pessoas.
elas estão refletindo a capacidade intelectual contaminada por muitos vieses, inclusive incentivos, né? O que eu comento, por exemplo, na minha entrevista para o Insight Journal, é que uma provável explicação é que você tem, por exemplo, uma medida na África, né? A pessoa não tem comida em casa, ela tem violência doméstica, a mãe tem que se prostituir para ter comida, etc, etc. Nos países como a Etiópia, né, os países mais pobres da África, você tem uma situação muito dramática. Nesse cenário, a criança recebe um teste para avaliar o nível intelectual dela. Qual vai ser a motivação dessa criança? Ela não está ganhando dinheiro, comida, brinquedo, ela não ganha nada. Ela está só fazendo um teste sem nenhum incentivo para que ela se esforce para fazer o máximo possível nesse teste. Então ela vai fazer aquilo sem preocupação nenhuma. Ela está, na verdade, com outras preocupações mais importantes de sobrevivência, de violência, de alimentação, etc. Então ela já tem uma deficiência nutricional, um processo físico, e mais uma desmotivação psicológica para se concentrar, para maximizar a performance nesse exame. Quando você pega uma pessoa da Europa, o efeito é muito diferente. Então, isso quando você pega no começo do século XX, 1905, a quantidade de países pobres, a quantidade de pessoas sem acesso à água potável, que vivia na extrema miséria, era maior do que foi ocorrendo ao longo do crescimento do século XX, do desenvolvimento do século XX. Então, embora a porcentagem de pessoas em extrema miséria possa ter, inclusive, aumentado, porque a desigualdade social aumentou, mas a média objetiva, a média absoluta de padrão de vida aumentou em todos os países, aumentou no mundo como um todo. Então, a quantidade de pessoas que tinham essas preocupações mais fundamentais com violência, com comida, com sobrevivência, a porcentagem de pessoas com esses problemas foi diminuindo. Consequentemente, elas foram progressivamente se concentrando mais. O teste, o objetivo de vaidade pessoal, de orgulho pessoal, de se sair melhor no teste, passou a ter uma relevância maior do que havia quando elas viviam numa situação extremamente precária. Como consequência disso, por uma questão mais de motivação e não de aumento real no nível intelectual, houve esse progresso, né, na medida do QI e não no próprio QI. Então, o que nós observamos ao longo do século XX, né, foi basicamente esse efeito. Tem uma análise bem mais detalhada, tanto no meu artigo do SSRN, quanto na minha entrevista para o site, né, do Insight Journal, em que eu discuto com mais detalhes esse efeito e o provável motivo desse efeito, que é basicamente o que eu resumi agora. Então, o que nós observamos empiricamente é um aumento na medida do QI, provavelmente sem aumento nem diminuição no QI, não há nenhum indicativo robusto, né, que haja uma queda e nem que haja um aumento real no próprio QI, há um aumento na medida, né, no score, e não há nenhum dado concreto para ele fazer esse tipo de afirmação, né? Então, o que nós temos indícios do contrário, não temos nenhum indício a favor do que ele está falando, e uma análise mais profunda mostra que, apesar desses indícios contrários, o resultado mais provável é que não esteja ocorrendo variação no nível intelectual desde os neandertais, né, 350 mil, 300 mil antes de Cristo, né, até hoje. Provavelmente houve uma aproximada estabilidade no nível intelectual, se nós considerarmos, né, o formato do cérebro, as diferentes regiões, né, da caixa craniana, o tamanho do cérebro, o volume do cérebro. Provavelmente, né, nós não temos indicativos de variação nesse período, e principalmente desde o período mais bem documentado da história, desde os antigos gregos, né, não tem nenhum indicativo de que Aristóteles, Sócrates, Platão, Eratóstenes, Arquimedes, Euclides, não há nenhum indicativo de que eles fossem menos inteligentes do que as pessoas mais inteligentes da atualidade. Na verdade, é quase o contrário, mostra que... Contrário não, na verdade é que indica que não há diferença, não que seja o contrário no sentido de que eles fossem mais inteligentes, o contrário no sentido de que não há diferença entre aquela época e a atual. Se pegarmos as pessoas mais inteligentes ao longo da história, há aproximadamente uma estabilidade de longo prazo. Há uma questão de acesso à educação ao longo da história, que houve uma variação muito grande, mas não em relação ao nível intelectual das pessoas. Então, aqui é um problema grave, né, nessa interpretação, uma interpretação muito simplória, muito destoante
da realidade. Não há um emburrecimento, né? Não há, o próprio termo emburrecimento já é um termo muito inapropriado. Não há uma redução no nível intelectual, não há nenhum indício de redução nem de aumento no próprio nível intelectual ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios. O que há, provavelmente, é uma estabilidade aproximada com oscilações. Tá? Cada dia, a prova está nesse livro do programa completo da quinta série ginasial, pontos... Novamente, a questão não é uma prova, né? Isso é só uma opinião. Uma prova ele teria que ter um corolário, apresentar os postulados, o que ele acha que são representações da realidade, fazer uma demonstração, né? Fazer uma prova a partir daqueles postulados. Ele teria que transformar em axiomas num sistema formal, fazer demonstrações passo a passo, com proposições rigorosamente conectadas que conduzissem a uma conclusão, e aí transportar essa conclusão, né, para a realidade senciente, para afirmar que aquilo é válido. Então, aqui é mais grave pelo fato de ser um professor de matemática usar o termo prova num contexto como esse. Né? Não estou criticando, o canal dele parece ser um canal bom, dei uma olhada, não vi muita coisa, na verdade vi só esse vídeo, vi alguns outros 2 ou 3 vídeos. Então, ele é um professor de ensino médio, né, ele está ensinando conteúdo de ensino médio, então ele não tem obrigação de fazer demonstrações, atuar num nível mais alto. Mas ele deveria saber o significado de prova, e isso que ele está dizendo não é uma prova. Né? E a afirmação que ele faz aqui é em grande parte um clickbait, né? Eu também faço clickbait, é necessário fazer clickbait para que o algoritmo faça a divulgação dos seus conteúdos, então não dá para criticar nesse sentido. Mas tem que corrigir, porque não faz sentido, está errado. Né? De álgebra. E outra coisa, nós fazemos clickbait no título, na thumbnail. Né? O próprio GPT, o Gemini, né, o Grok, eles criam as thumbnails, eles planejam o texto, fazem esse tipo de coisa, mas no próprio conteúdo do vídeo nós não fazemos, evitamos, né, ao máximo, fazer clickbait no conteúdo dos vídeos. Nos vídeos, nos artigos, nos livros, etc. Né? Agora, na thumbnail, é praticamente para chamar atenção, todo mundo faz, acho que é necessário, inclusive, então não temos rejeição e também não podemos criticar que ele esteja fazendo alguma coisa parecida, porque nós também fazemos, e você tem que fazer de certa forma, porque o algoritmo é extremamente estúpido, antiético, inescrupuloso, que favorece violência, agressão, estupidez. Né? O algoritmo é péssimo. Então, se você não se adapta ao que o algoritmo promove, você acaba não recebendo divulgação. Então, pelo menos a thumbnail e o título, você tem que se adequar ao que o algoritmo usa como critério para fazer a promoção dos seus conteúdos. O problema é que aqui ele está apresentando o próprio conteúdo. Né? Então, aqui eu já não concordo que ele faça dessa maneira. Ele deveria ser mais cuidadoso, né, com as informações, para apresentar informações corretas, informações que tenham representação razoável da realidade. Eu prometo que eu vou te mostrar o interior desse livro até o final desse vídeo. O ginásio é o que hoje chamamos de Ensino Fundamental 2, ou seja, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, e agora também tem a 9ª. Depois do ginásio vinha o colegial, que são os 3 anos que hoje conhecemos por ensino médio, 1º, 2º e 3º. E antes do... Aqui já tem uma outra complicação. Ele está falando de um livro de 1937, né? A minha mãe nasceu em 1934, o meu pai em 1930, a minha tia em 1932. Então elas passaram mais ou menos por esse período e tem uma diferença em 1942. Em 1931, né, houve uma mudança no sistema educacional e depois em 1942 houve outra mudança no sistema educacional. Então até esse período aqui que ele fala de 1937, havia 4 anos do que era o primário, depois você tinha 5 anos de ginásio e depois você tinha 2 anos que não havia o científico, ele tinha 2 anos que seria o colegial. Né? Então você tinha 4, 5 e 2, não tinha 3, como ele está falando aqui. Esse 3 passou a ter num outro período posterior, que foi depois de 1942, que aí passou a ter, continuava tendo o primário, depois passou a ter o ginásio, que passou a ser 4 anos, e o colegial foi transformado em científico, ou normal, ou clássico. Né? Então tinha o científico que tinha mais conteúdos de exatas, de biológicas também, e tinha o normal que não tinha esses conteúdos. O tinha também, mas menos, não na mesma proporção, não com o mesmo nível de detalhes de enriquecimento de conteúdo voltado para áreas científicas. Então,
passaram a ser 3 anos em 1942. E esse livro é de 1937. Então tem um anacronismo aí, né? Tem uma diferença aí, que não é importante para os detalhes aqui da análise, mas não são 3 anos da maneira como ele disse aqui. Nessa época eram 2 anos, né, que tinha no colegial. E depois deixou de ser colegial, passou a ser científico, tinha uma ramificação, né, uma bifurcação. Podia ser científico ou clássico ou normal. No ginásio tínhamos o primário, primeira, segunda, terceira e quarta série. Vamos voltar para o livro. Na quinta série as crianças estudavam limites e derivadas. Estudavam integrais, incluindo o volume de sólidos de revolução. Inúmeras demonstrações, convergência de séries, fórmula de Taylor e muito mais. Tudo isso na quinta série. Hoje tem criança na quinta série que não sabe nem a área de um triângulo. Bom, agora começou a complicação, porque ele falou quinta série do ginásio, que estava correto, e aqui ele está comparando com quinta série atual. Quinta série atual é o 5º ano, né? E ele está comparando com a quinta série do ginásio, que seria equivalente ao 9º ano. Ele descreve depois, tem um momento que ele comenta, um comentário ali, que ele deixa claro que é o 9º ano, né? Mas nesse comentário ele faz uma confusão aqui, ele mistura o 5º ano atual com o 9º ano daquela época. Esse conteúdo que ele está mostrando é do 9º ano daquela época, seria equivalente ao 1º ano colegial, né? Ou acho que o 1º ano colegial seria o mais próximo da atualidade para corresponder a esse livro. Então, o 1º ano do colegial e não a quinta série, não o 5º ano, né, do fundamental. Então, aqui já tem uma... depende de como você interpreta, porque ele está dizendo aqui, objetivamente, a interpretação literal é essa que eu falei. Só que ele comenta ali nos próprios comentários, ele esclarece que não é isso que ele quis dizer, né? Ou talvez até foi o que ele quis dizer, mas depois ele revisou. Então, deixar claro, não é 5º ano, ele não está se referindo aqui, ou talvez até ele esteja se referindo, mas não é isso que é o correto. Não é 5º ano, não é que as crianças daquela época, do 5º ano, depois de 5 anos de escolaridade, elas aprendiam séries de Taylor, análise de Fourier, volume de sólidos de revolução, essas coisas, né? Não aprendiam a fazer isso aí nessa época. Eles aprendiam quando eles estavam no 1º ano do colegial e aí tem vários outros pontos importantes, muito importantes, que ajudam a compreender essa situação. Isso não era qualquer colégio, né? Ele está pegando um livro que era usado nos melhores colégios do Brasil, que eram Colégio Dom Pedro II, Colégio São Bento, o Mackenzie, que naquela época tinha o colégio já do Mackenzie, alguns colégios jesuítas, então, colégio militar, né? Então, tinha alguns colégios de um nível alto, né, que eram de um padrão bem acima da média, que era da elite intelectual e financeira, que tinham esses conteúdos, mas isso não fazia parte do programa normal, né, que era a grade curricular do país. A grade curricular era muito mais básica. Então, isso era um enriquecimento que você tinha, assim como você tem hoje também. Tem muitos colégios que ensinam cálculo hoje em dia também, né? Que ensinam no ensino médio, ensinam cálculo. Então, não é o padrão da época. O padrão da época não era esse. Mas havia naquela época alguns colégios, os de mais alto nível intelectual e social, que ofereciam esses conteúdos enriquecidos. Então tem esse ponto. E outro ponto que é um dos mais importantes. Qual porcentagem de alunos naquela época, vamos para a alfabetização, né? Qual porcentagem de pessoas naquela época, acima de 15 anos, que eram alfabetizadas? Mais ou menos 40%. Né? 39% da população era alfabetizada. Ou seja, 61%, né, de analfabetos. 61% de analfabetos em 1937. Isso, na verdade, com um critério muito tolerante, muito condescendente para classificar analfabetismo. Porque se usar um critério rigoroso, 99%, 98% era analfabeto. 98%, 99% não conseguia ler um texto relativamente básico e entender o que estava lendo. Eles sabiam assinar o nome, eles sabiam pronunciar os sons das sílabas de um texto, né, fazer a leitura sem entender o que estavam lendo. Então, nesse contexto, havia 61% de analfabetos que não sabiam nem entender, nem pronunciar o som das sílabas, né?
Nesse nível havia 61%. Agora, se considerar pessoas que não conseguiam entender o que estavam lendo, 98% a 99%, mais ou menos, né? O nível real de analfabetismo, de pessoas que não entendiam o que liam, era de 98% a 99%. Atual é mais de 73%. Né? O nível de analfabetismo, no sentido de que sabe pronunciar, a pessoa alfabetizada, que sabe pronunciar os sons das sílabas, é cerca de 95%. Né? O número de analfabetos classificados como analfabetos atualmente é 5,1%. Só que é 5,1% de pessoas que não conseguem pronunciar os sons. Você dá um livro impresso, né, um livro com caracteres padronizados, a pessoa não consegue pronunciar os sons das palavras que estão naquele livro. Nesse nível, 5,1% da população atual não consegue. Naquela época, 61% não conseguiam. Quando você aplica um critério mais rigoroso, que a pessoa não tem só que pronunciar, ela tem que ler e entender o que ela está lendo. Né? Nesse sentido de ler e compreender o que está lendo, atualmente, mais de 73% da população não consegue entender o que lê. Não sabe o significado das palavras, confunde as coisas. Né? Então, aproximadamente, no Brasil, né? Aproximadamente mais de 73% não consegue entender o que lê. E naquela época, era aproximadamente 98% a 99% não conseguia entender o que lia. Então, quando ele fala aqui, né, que o ensino piorou, na verdade, você passou a disponibilizar acesso à educação a uma fração muitíssimo maior. Porque atualmente, quase todas as crianças em idade escolar estão matriculadas e recebendo educação. Ou pelo menos estão sendo adestradas, né, fingindo que estão aprendendo alguma coisa, que é um desastre realmente. Eu concordo com ele com relação às críticas à qualidade do ensino, que é um desastre, mas estão matriculadas na escola e estão tendo a oportunidade, pelo menos, de ter acesso, né, a livros didáticos, a professores que podem tentar mais ou menos esclarecer algumas dúvidas. Então elas têm um acesso que não existia ou que era muito menos acessível naquela época. Né? Vai acabar o vídeo aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer, se ele vai recomeçar automaticamente. Falta 1 minuto e meio ainda. Bom, então, havia, né, essa disparidade muito grande em comparação a hoje, de qual porcentagem da população tinha acesso à educação. Ou seja, se você pega uma elite de 1% mais instruídos, com uma carga genética superior, com uma carga de nível nutricional, né, acesso a uma nutrição mais saudável, que tem um histórico familiar com maior disponibilidade de recursos literários e culturais, né? Você pega essa elite de 1%, de 2%, você consegue disponibilizar um livro desse nível de rigor, e mesmo assim não era. Esse aqui, na verdade, é uma elite mais exclusiva ainda, talvez 0,1% da população. Porque esse 1% seria o ensino público, né, o geral. E aqui ele está pegando a fina nata. Né? Ele está pegando o Colégio Dom Pedro II, o Colégio Anchieta, né? O Colégio São Bento, ele está pegando os tops do Brasil. Então aí representa menos de 0,1% da população. Para esse público que tem 145, 140 de QI, você consegue oferecer esse conteúdo, eles vão acompanhar, eles vão aprender, eles vão tirar proveito disso, uma parte substancial pelo menos, vai conseguir tirar proveito disso. Tem uma parte que não vai aprender, né? Mesmo estando num colégio bom, eles não vão, não é o fato de estar num colégio bom que eles vão entender isso aí. A grande maioria não entendia, no fim das contas. Mais de 90% provavelmente não entendia. Eles memorizavam e repetiam. Até hoje, né, na faculdade, você tem lá, eles decoram as integrais e eles replicam o que eles decoraram das integrais. Mas eles não sabem, eles não compreendem, eles não conseguem demonstrar, né, muita coisa. 90%, 95% do que eles fingiram que aprenderam, eles não conseguem reproduzir. Né? Demonstrações de cálculo, por exemplo, você pega um livro de análise do Elon Lages e coloca uma pessoa resolver alguns exercícios daquele, uma pessoa que completou um curso de engenharia, de física, de matemática, de economia, de administração, ela teve cálculo, mas você coloca para resolver um daqueles problemas que seja trivial, inclusive,
um que você jogou uma demonstração que ele chegou teoricamente a aprender, mas quando ele tem que colocar em prática e mostrar realmente que aprendeu, você percebe que não consegue, né? Então, na prática, as pessoas, elas fingem que aprendem, mas quando são testadas empiricamente para ver se realmente aprenderam, você constata que não aprenderam, né? Elas simplesmente memorizaram para tirar nota e depois esqueceram uma semana depois, já não sabiam, não se lembravam, não sabiam em momento nenhum, né? Mas não se lembravam do que elas haviam fingido que haviam aprendido. Então, esse ponto, que ele não critica explicitamente isso, mas esse é um problema real, né, que existe realmente, só que isso não está relacionado, não é o fato de você colocar cálculo e fingir que a pessoa está aprendendo cálculo que vai mudar esse cenário. O que muda essa situação é você, em primeiro lugar, colocar conteúdos compatíveis com o nível intelectual das crianças. Então, se você tem crianças com QI médio 100, né, você não vai colocar cálculo porque eles não vão aprender. 120, 130, eles não vão aprender, né? Eles vão memorizar, eles vão repetir, mas eles não vão aprender. Na verdade, até se você coloca 160, a grande maioria não vai aprender, porque nem interessa para eles aprender. A pessoa que vai fazer, por exemplo, engenharia, não tem que fazer demonstrações de cálculo, não precisa aprender análise matemática. Ela tem que aprender a aplicar no mundo real, né, na solução de problemas reais, uma parte substancial do que as ferramentas que ela vai precisar utilizar. Isso que ela tem que aprender de fato. Ela tem que compreender como ela faz para aplicar aquelas ferramentas no mundo real. Isso não envolve demonstrações. Então, o cálculo hoje em dia, por exemplo, não tem grande utilidade porque você resolve com Python, você resolve com Excel, você resolve com softwares dedicados de engenharia, né? Então, você nem precisa conhecer muita coisa de cálculo porque você resolve por cálculo numérico. Tem muitos casos que você não tem uma solução analítica. E mesmo que tenha a solução analítica, às vezes você coloca como uma solução numérica para o cálculo numérico, é muito mais rápido de resolver. E tem o Wolfram Alpha, né? Tem o Wolfram Alpha, mesmo que você precise de uma solução analítica, você coloca lá no Wolfram Alpha, ele te devolve a solução pronta. Então, assim, qual a necessidade real, né, de aprender cálculo atualmente? Naquela época era necessário, não havia computador, né? Não havia muitos dos recursos que existem hoje, então era mais importante aprender cálculo naquela época, porque muitos problemas que são extremamente difíceis para resolver sem cálculo, eles se tornam comparativamente triviais para serem resolvidos com cálculo. Então, nesse contexto, seria importante aprender, mas você não precisa aprender as demonstrações, você precisa aprender a operacionalizar aquelas ferramentas. Depende do que você vai fazer. Se você vai ser um matemático, você tem que saber demonstrações. Se você vai ser engenheiro, economista, sei lá, físico, a grande maioria, né, das outras áreas que usam cálculo, administrador, né, que você vai utilizar cálculo, você não tem necessidade de saber as demonstrações, você tem necessidade de compreender. Mesmo que você não compreenda, mas se você tem exemplos práticos de aplicação, já é um remendo razoável, né? Então, um dos pontos é esse. Outro ponto, ele fala assim, tem criança que não sabe como calcular a área de um triângulo, né? É um comentário quase vazio, porque tem criança que não sabe amarrar o sapato, né? Então, isso não é relevante, esse não é o ponto importante. A questão é, a grande maioria das crianças, não só das crianças, mas dos adultos com diplomas em várias áreas, né, inclusive muitos são professores, não sabem fazer um cálculo de porcentagem, que é muito pior do que não saber calcular a área de um triângulo. Calcular a área de um triângulo genérico, né, dependendo dos dados que você tem disponíveis sobre esse triângulo, se você tem base e altura é fácil, mas às vezes você não tem base e altura, você tem o tamanho dos lados, de alguns ângulos, né? Então não é tão fácil, não é tão trivial, pelo menos não é ensinado tão... não é um ensino trivial atual e nem era naquela época. Então, calcular a área de um triângulo é muito menos trivial do que um cálculo de porcentagem, inclusive para o dia a dia. No dia a dia você não sai calculando triângulos por aí. Agora, a porcentagem você usa o tempo todo na vida.
E as pessoas têm entrevistas feitas, têm experimentos sociais, que eles entrevistam 15, 20 pessoas na rua, um cálculo simples de porcentagem, e 95% das pessoas entrevistadas não sabem. Entrevista 20 pessoas, uma acerta. Adultos bem vestidos, que aparentemente trabalham em alguma função em que elas precisaram ter uma formação acadêmica, tiveram uma graduação, né, nível superior, e não sabem fazer um cálculo de porcentagem. Então é muito pior do que ele está falando aqui. Não é que tem criança, ele tem criança, quer dizer, pode ter uma criança, satisfaz o que ele disse, né? Se existe uma criança no Brasil inteiro que não sabe calcular o do triângulo, se encaixa na declaração dele. Só que não é isso, é milhões de vezes pior do que isso. É muitos milhões de vezes pior, porque são quase todas as pessoas, 95% das pessoas, não é crianças, são adultos, né? Adultos com formação acadêmica, que não sabem o cálculo de porcentagem, que é muito pior do que não saber calcular de um triângulo, né? Então aqui a intenção dele é criticar, mas ele está minimizando, na verdade, ele está reduzindo um problema que é gigantesco a uma coisa, um formalismo bobo, porque calcular de um triângulo, para que você vai usar isso aí? Coisa, sabe, pouquíssimas pessoas em algum momento na vida vão precisar calcular de um triângulo, exceto se elas trabalharem como professores de matemática ou de alguma maneira elas tiverem uma aplicação prática daquilo. Menos de 1%, 2% das pessoas vão precisar calcular de um triângulo. Agora, a porcentagem, 100%, 99,9% das pessoas precisam saber calcular a porcentagem e só 5% sabem. 5% conseguem calcular a porcentagem de adultos formados, né? Então é muito pior do que ele está dizendo. Ele está tentando criticar e, na verdade, ele está fazendo um elogio, né? Quando ele diz, tem criança que... Não, é tem criança que... É 95% da população adulta. Muito pior do que não saber um triângulo, calcular um triângulo, a área de um triângulo, né? Voltar um pouquinho. Nem a área de um triângulo e muito mais. Tudo isso na quinta série. Hoje tem criança na quinta série que não sabe nem a área de um triângulo. Que ele está falando de criança na quinta série, né? E na verdade é muito mais grave do que isso. E quantos adultos que odeiam a matemática ou que são bloqueados nessa ciência? Ora, mas matemática não é... Bom, então de modo geral, né, o que nós podemos observar aqui, outro ponto que eu não comentei, que acho que eu gostaria de falar também, a porcentagem de pessoas com acesso à universidade que chegavam a se matricular, né, o número de matriculados... Em 1937, a população do Brasil acho que era 38 milhões de pessoas. Acho que em 1940 que era 38 milhões. Né? 38 milhões de pessoas, com 22.504 alunos matriculados, de acordo com o GPT. Não sei se está certo, né? Mas provavelmente não é muito diferente disso. Então, cerca de 0,07% da população estava matriculada na universidade. Atualmente é 5%, 5,1%. Né? Então, a porcentagem de pessoas com acesso à educação naquela época era muito menor do que a porcentagem com acesso à educação hoje. E nos níveis mais altos, como a universidade, por exemplo, era menor ainda. Então você tinha uma taxa de analfabetismo muito maior, de acesso ao ensino, né, muito menor, e a universidade menor ainda. Então não dá para você dizer que hoje a educação é muito pior. O que tem na verdade é que hoje o acesso à educação, a educação é mais acessível à população. Existe também uma degradação no nível médio, porque a partir do momento em que você disponibiliza, quando você tinha, por exemplo, a universidade, entrava quem tinha, sei lá, 135 de QI, 140 de QI em média, né? Quem entrava na universidade. Agora, quem tem 110, 105 de QI entra na universidade. Então, se você aumentou o número de pessoas com acesso à educação, você automaticamente baixa o nível médio dos alunos, e se você não baixa também a qualidade do ensino, eles não vão conseguir acompanhar. Então, você tem um problema real aí. E nesse ponto eu concordo com ele. Você não pode baixar o nível da educação, você tem que fazer grupos, né? Se você quer disponibilizar o acesso a todos ou a muitos, não tem problema nenhum. Acho que é até positivo, isso é melhor que você tenha pessoas mais instruídas. Então você tem que dar acesso a mais pessoas, isso é bom. Só que ao mesmo tempo, você não pode prejudicar os de nível intelectual mais alto
baixando a qualidade do ensino. Isso é um absurdo, isso é bizarro, ridículo. E é o que está sendo feito nas últimas décadas, né? Então, em vez de fazer estratificações, como fizeram, por exemplo, no Reino Unido, em Israel, nos Estados Unidos, na China, né? Nos países sérios, né? Que tentam manter um padrão de produção intelectual, de produção acadêmica, de nível educacional relativamente alto, né? Produção industrial, etc., eles estratificam em grupos. Você tem pessoas com nível 100, 110, 105 que têm acesso à educação, todas elas ou quase todas, um número grande de pessoas com acesso à educação, com um padrão compatível, né? Um nível de dificuldade, um nível de conteúdo compatível com o nível intelectual dessas pessoas, para que elas possam receber um treinamento e se tornem profissionais mais capacitados, mais cultos, etc. Então, acho que elas têm direito a receber educação, só que você não pode baixar o nível médio de tudo, você tem que ter outros grupos para 125, para 150, para 170, você tem que ter outros cursos com conteúdos enriquecidos, com conteúdos mais profundos, com análises mais rigorosas, com maior rapidez no aprendizado, com ritmos acelerados, né? Você precisa ter esses outros cursos para você não prejudicar justamente as pessoas mais produtivas do país, que é o que acontece no Brasil, cada vez está gravando cada vez mais essa situação, né? Então, essa seria a crítica correta que ele deveria fazer, que ele faz uma bagunça, que ele mistura um monte de coisas, fica uma salada, né? Essa seria a crítica correta, que é, existe sim um problema de degradação no nível de ensino, só que a solução não é você colocar isso aqui para todo mundo. Se você coloca esse tipo de conteúdo, o que vai acontecer? 99% da população, 95%, não vai conseguir nem memorizar, e muito menos compreender, né? 99% vai conseguir memorizar, mas não aprender e compreender. Vai conseguir uma parte, talvez consiga aplicar. E talvez 0,1%, 0,01% vai entender razoavelmente, vai conseguir aplicar, né? Só que a grande maioria não vai entender nada, nem vai conseguir aplicar, nem memorizar e repetir, não vai conseguir. Então não dá para você colocar esse conteúdo para todo mundo. Você tem sim que colocar esse conteúdo, só que você tem que fazer estratificações compatíveis por níveis intelectuais, né? Você não pode jogar esse tipo de conteúdo. Isso acontece em todos os esportes, né? Esportes que são muito menos importantes do que a educação e do que a ciência, você tem isso. Você não coloca lá o aluno que é faixa branca para lutar com faixa preta, a não ser que faixa preta vai lutar leve, vai deixar, né, vai ensinar e tal. Para lutar uma luta de verdade, para colocar desafios, de exercícios, de atividades, execução de golpes, execução de tarefas de nível mais complexo, você não vai colocar o faixa branca para fazer, que ele vai se estourar todo, ele vai se quebrar todo. Você vai colocar o faixa branca num nível compatível. E a questão não é nem a faixa branca ou a faixa preta. Você pode ter o faixa branca que é muito talentoso, aprende muito rápido, e o faixa preta que foi pegando graduação por carência, né? Por tempo de carência, e não por habilidade. Então você pode ter o faixa branca que é melhor que o faixa preta. Isso é relativamente raro, mas pode acontecer. E no sistema educacional é mais comum ainda que isso aconteça. Então você precisa identificar, não pela graduação de faixa branca ou faixa preta, e sim pela aptidão natural, e estratificar esses grupos, que é uma coisa que não acontece, né? Então tem vários projetos bizarros aí, né? Que eles colocam um monitor na classe para acompanhar a criança superdotada. Isso é ridículo, isso não serve para nada. A criança está recebendo um péssimo conteúdo, desacelerado, conteúdo superficial, ridículo, e tem um monitor lá para fingir que está fazendo alguma coisa. Não é assim que funciona. Você tem que ter grupos especiais, estratificados por nível intelectual, e isso é o que funciona na prática. No mundo real, né? No mundo que nós vivemos, é assim que funciona. Agora, dessas fantasias idealizadas, né? Mistura todo mundo. Não, isso é imbecilidade. Isso é estupidez que não funciona. Enfim, é isso, né? Então tem vários problemas nesse comentário que ele fez. Esse livro não era usado na educação de um modo geral, não era na quinta série, no equivalente ao quinto ano, era o nono ano, embora ele comente mais ou menos isso, né? Esse não é um ponto que ele chega a errar de forma persistente, porque ele erra no vídeo, mas depois ele revisa nos comentários. Então, não é o quinto ano, é o nono ano. Não era em todas as escolas, era em pouquíssimas escolas, só nos melhores colégios do Brasil que havia esses conteúdos. O acesso à educação era muito menor naquela época.
E justamente por uma fração muito pequena da população, só as pessoas mais inteligentes, mais cultas, que tinham acesso à educação, claro que você tem uma mistura aí, não são todas as pessoas da elite financeira que também vão fazer parte da elite intelectual. Você tem pessoas com menos poder aquisitivo, que são muito inteligentes, e tem pessoas com um alto padrão aquisitivo, muito abastadas, com baixo nível intelectual. Então você tem misturas. Só que em média, em geral, né, as pessoas com melhor nutrição, com melhor educação, com uma carga genética que já vem de uma herança que tem uma produção intelectual superior, tem uma maior probabilidade de ter um desempenho intelectual superior. Então, em média, as pessoas com um nível intelectual mais alto são também as de classe social mais alta, embora você tenha muitas exceções dos dois lados. Você tem classe social alta com nível intelectual baixo e tem nível intelectual alto, né, numa classe social baixa. Então você tem as misturas, só que são exceções, são casos mais raros. Em geral, funciona desse jeito. Então, nessa época, os colégios mais caros, menos acessíveis, tinham esse tipo de conteúdo, né? Mas não eram todos os colégios. E outro ponto muito importante, o fato de ter esses conteúdos não significa que eles aprendiam isso. Isso era disponibilizado, né? Era apresentado, mas eles não aprendiam. 99%, 95% não aprendiam. Eles memorizavam e muitos nem memorizavam, só memorizavam para a prova, tiravam nota na prova e muitos nem conseguiam tirar na prova, né? E depois esqueciam. Então, tem muitas fantasias, tem muitas distorções aí, né? Então, acho que esclareci alguns pontos importantes, acho que deu para proporcionar uma ideia mais realista dessa situação, né? E então não é bem assim a situação. Não há um processo de queda no nível intelectual, né, que ele chama de emburrecimento, não existe isso, não tem nenhuma evidência disso. E o padrão do ensino naquela época era realmente melhor, porque havia o acesso à população era muito mais restrito. O ensino era planejado para 5% da população. O ensino universitário era planejado para 0,07% da população. Então, ele podia se dar o luxo de fazer uma exigência mais sofisticada, porque era muito menos acessível e havia um filtro muito mais rigoroso. Atualmente não dá para fazer isso dessa maneira. Daria para fazer se houvesse as estratificações que eu não comentei. Mas da maneira como ele está propondo, não tem condição nenhuma. Porque você iria regredir 100 anos de história. Era muito pior. O nível geral da educação do país era muito pior do que hoje. Muito pior. Não tem nem comparação. Dizer que naquela época o ensino era melhor é uma distorção grosseira da realidade. Havia elites, né? Elites de um nível mais alto, que se você comparar com as elites atuais, você vai ter uma certa paridade e até vai ter uma certa vantagem no nível atual, né? Depende com quem você vai comparar, na verdade. Mas você tem uma certa paridade, pelo menos. Agora, se você compara a elite daquela época, que era uma fina nata, com o nível mais popular atual, aí não é uma comparação justa. Você está comparando alhos com bugalhos, né? De certa forma, em alguns aspectos, se compara, por exemplo, com literatura, ou com música, ou com mobília, né? Ah, não se faz mais móveis como antigamente. Na verdade, os bons móveis continuam tendo um alto padrão. Só que os móveis que eram feitos antigamente, tinha menor quantidade de móveis de baixo padrão, e aqueles que eram de baixo padrão não sobreviveram até os dias de hoje, eles foram descartados. Os que sobreviveram, você tem um viés de sobrevivência dos melhores móveis. Então os móveis que sobreviveram antigos são de melhor qualidade do que a média da mobília atual. Mas se você pega o top da mobília daquela época e o top atual, você tem até algumas vantagens em ergonomia, né, em vedação para preservação, né, para não inchar com umidade, etc. Então você tem algumas vantagens na mobília atual, embora em termos de decoração talvez houvesse vantagem nos mais antigos, né? Depende também de vários fatores. Com relação, por exemplo, à literatura, os livros atuais, em média, são piores que os livros antigos, porque os livros antigos eram menos acessíveis. Hoje em dia, qualquer maluco publica aí de graça, na Amazon, outras fontes de publicação, então você não tem uma filtragem, qualquer um consegue publicar. Então, o fato de facilitar o acesso, você automaticamente cai o padrão de qualidade.
Agora, se você compara a nata da produção literária atual com a nata do passado, você tem um certo equilíbrio. Produção musical também, né? Então, aqui quando você vai fazer essa comparação, você tem que pegar. Se você está pegando a elite daquela época, comparar com a elite atual, né? E não comparar a elite daquela época com a média atual, ou mesmo a média daquela época com a média atual, porque a média daquela época com acesso à educação representava uma fração da população muito menor do que representa hoje. Então, tem muitos pontos, né, a serem considerados aí. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é essa parte que ele diz que a matemática é uma ciência que representa a realidade, alguma coisa parecida com isso, né? Depois assista o vídeo novamente, você vê exatamente o que foi que ele disse, não é exatamente o que eu disse agora, mas é parecido com isso. E tem dois pontos aí, né? Primeiro porque é muito discutível se a matemática é de fato uma ciência. Eu acho que a maior parte das pessoas que tratam de filosofia da matemática, de metamatemática, de filosofia da ciência, que classificam a matemática como uma linguagem e não como uma ciência. As ciências geralmente são empíricas. E é uma discussão longa e complexa, né? Porque você precisa determinar o que é exatamente ciência e, a partir daí, você classifica a matemática como sendo ou não uma ciência. E entre as classes de conjuntos vastos de conhecimento, de categorias de conhecimento que existem, talvez ela se enquadre melhor em linguagem, né? E aí tem uma outra discussão que é se ela não pertence a um grupo exclusivo, que não é nem uma ciência, nem uma linguagem, né? Por exemplo, Plutão, né? Plutão, durante muito tempo, foi classificado como planeta, porque não havia uma classe específica de objetos que ele fosse enquadrado. Então, entre as classes existentes, ele se encaixava melhor no grupo dos planetas, né? Ele tinha características que eram mais semelhantes aos planetas do que a outros objetos conhecidos, que seriam estrelas, asteroides, cometas, satélites, etc., né? Então, entre essas classes de objetos, Plutão estaria mais bem classificado como planeta do que como qualquer outro objeto, embora asteroide ainda fosse uma classe discutível, né? Quando começaram a ser descobertos vários objetos transneptunianos, alguns suficientemente grandes e com propriedades semelhantes à de Plutão, especialmente Eris, né? Então foi levantada a questão de reclassificar Plutão como um outro objeto, né, como planeta não, criaram uma nova classe que não existia e classificaram Plutão, Eris, Ceres, Sedna, Quaoar, Makemake, né, e outros objetos nessa mesma categoria. Então, constataram que, à medida em que se foi aprimorando o entendimento das características dos planetas e constatando que Plutão não se encaixava bem naquela categoria, criaram uma nova classe que era mais apropriada para incluir Plutão, e ele não seria o único da classe, porque quando você tem um objeto que é o único da classe, é um pouco mais complicado de você criar uma classe para um objeto só, né? À medida em que foram descobertos outros objetos que também se enquadrariam, né, se classificariam, se encaixariam bem naquele grupo, então foi se tornando cada vez mais iminente a necessidade de criar uma nova classe. E aí Plutão passou a ser um planeta anão, né? Ele sempre foi, obviamente, um planeta anão, mas passou a ser classificado oficialmente como um planeta anão. Isso acontece, por exemplo, ornitorrinco, né? A equidna. Então, nos animais também você tem grupos que são muito específicos. O polvo, né? Então você tem grupos que não se encaixam muito bem em nenhum outro grupo pré-existente. São quase únicos, ou tem pouquíssimos outros objetos, outras entidades da mesma classe. Então isso às vezes exige a necessidade de criar uma nova classe, outras vezes ele fica classificado em alguma classe pré-existente, ainda que ele não se encaixe perfeitamente em nenhuma delas, ou que ele se encaixe razoavelmente em duas ou mais classes diferentes. No caso da matemática, se ela é uma linguagem ou se ela é uma ciência, é uma questão discutível, é uma questão complexa, né? E, em princípio, eu acho que a maioria, não tenho certeza, mas acredito que a maioria dos especialistas no assunto classificam a matemática como uma linguagem, não como uma ciência. Mas não é errado classificar como ciência.
só que é discutível, né? E principalmente no contexto que ele colocou, né, a ciência que ajuda a determinar a estrutura do mundo físico, compreender a estrutura do mundo físico. Não sei se foi bem isso que ele disse, não foi exatamente isso, mas não é bem esse o papel da matemática. Muitos objetos matemáticos não têm correspondência no mundo físico. Eu diria até que a grande maioria dos objetos conhecidos e catalogados na matemática não possuem representação no mundo físico. Objetos, processos, mecanismos, né, não têm correspondência na nossa realidade senciente. E mesmo que a maioria dos objetos matemáticos tivessem correspondência no mundo físico, os objetos possíveis na matemática são muitíssimo, talvez infinitamente mais numerosos do que os objetos do mundo físico e não têm correspondência para a grande maioria desses objetos, né? Objetos, processos, etc. Né? Então, mesmo que a matemática pudesse ser classificada, que ela seja bem classificada como ciência, ainda assim não seria muito correto dizer o que ele disse da maneira como ele disse. E é basicamente isso, né? Então, obrigado a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.